boa tarde, como que vocês estão? Hoje a nossa aula será de português. Vamos pegar o nosso livrinho e dar continuidade às atividades que nós estávamos fazendo ontem. Nós vamos começar pela página 97. Página 97. Vamos lá, peguem o livrinho de vocês e vamos começar. Na página 97 nós temos as falas das personagens. Vamos reler um trecho do conto Branca de Neve. Como a tia já ensinou, pega o dedinho de vocês, coloca lá no texto para poder acompanhar junto com a tia. Vamos lá. Como é linda! Murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Então, nós já lemos, a historinha da Branca de Neve e agora nós estamos revendo. Nós vamos rever também sobre alguns sinais de pontuação. Especificamente, nessa atividade, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que a tia já explicou um pouquinho no vídeo que a tia já passou. Então, vamos lá relembrar? O que seria um ponto de interrogação? É aquele que faz uma pergunta direta. Ele deixa uma pergunta. Você sabe que aquele ponto de interrogação, ele é uma pergunta. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele serve para indicar um sentimento, para indicar uma felicidade, para indicar uma fala mais expressiva na escrita. Então, a significação dos dois é diferente. Enquanto um é mais específico para a pergunta, o outro é mais expressivo para sentimentos, para tornar essa frase mais expressiva. Então, vamos lá. Nós temos número 1. Releia a frase. Como se chama? O anão faz uma pergunta ou uma exclamação? Então, vamos pensar com a tia. Como se chama? Ele está fazendo aí, o ponto que ele está utilizando é pergunta ou é exclamação? É um ponto de interrogação. Se é um ponto de interrogação, ele está fazendo uma pergunta. Muito bem. Vamos marcar com o X aí no livrinho de vocês. Vamos para a segunda. Releia a frase. Como é linda! O anão faz uma pergunta ou uma exclamação? O anão está perguntando se ela é linda? Pensa bem. Olha o sinal que ele utilizou. Foi o ponto de interrogação? Não, Ele utilizou o ponto de exclamação. Como ela é linda! Então, o anão faz uma exclamação. Muito bem. Marque com X no livrinho de vocês. Na 3 nós temos o ponto de interrogação serve para indicar uma pergunta na escrita ou indicar uma resposta na escrita. O ponto de interrogação, ele serve para quê, gente? Serve para indicar o quê? Uma pergunta, não é? Se eu quero saber alguma coisa, vou utilizar o ponto de interrogação, então é uma pergunta. Se a tia fala assim, vocês estão estudando? É uma pergunta. O que vocês me respondem não vai vir diretamente com outro ponto de interrogação. Vocês vão responder, estamos, tia? Não estamos, tia. Então, são pontos diferentes. Vocês vão utilizar o ponto final, por exemplo. Então, o ponto que eu utilizei na minha pergunta foi interrogação. Então, nós vamos marcar o primeiro parêntese. Indicar uma pergunta na escrita. Número 4. O ponto de exclamação serve para, primeiro, expressar sentimentos como raiva, amor e surpresa. Serve para isso? Serve, não é? Serve para expressar sentimentos
Então, vamos marcar como X. Terminar todas as frases que escrevemos. Nós vamos terminar todas as frases com ponto de exclamação? Não. Podemos terminar com interrogação, com ponto final. Então, não é necessariamente todas. Próximo. Indicar uma fala mais expressiva na escrita. Então, se é mais expressiva, eu estou lembrando novamente dos sentimentos. Então, eu vou utilizar o nosso ponto de exclamação. Vamos marcar um X. Por último, indicar uma pergunta na escrita. O que marca a pergunta? O exclamação ou interrogação? O interrogação, né? Então, nós não vamos marcar esse. Acabando essa atividade. Então, vamos lá, crianças. Coloquem na página 98 e nós vamos ler um conto de fadas. Diferente da Branca de Neve, que era muito conhecido, esse conto de fadas é pouco conhecido. Então, nós vamos conhecer uma nova historinha. Vocês peguem o dedinho de vocês e acompanhem junto com a tia, porque o texto é um pouquinho grande, mas nós temos que ler para realizar a atividade, ok? Então, vamos lá. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha linda. Um dia, ele se encontrou com o rei e, para se dar importância, disse que sua filha sabia fiar palha, transformando-a em ouro. Esta é uma habilidade que me encanta, disse o rei. Se é verdade o que diz, traga sua filha amanhã cedo ao castelo. Eu quero pô-la à prova. No dia seguinte, quando a moça chegou, o rei levou-a para um quartinho cheio de palha. Entregou-lhe uma roda e uma bobina e disse: agora, põe-se a trabalhar. Se até amanhã cedo não tiver fiado toda esta palha em ouro, você morrerá. Depois saiu, trancou a porta e deixou a filha do moleiro sozinha. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Boa tarde, minha linda menina, disse ele. Por que chora tanto? Ah, respondeu a moça entre soluços. O rei me mandou fiar toda esta palha em ouro. Não sei como fazer isso. E se eu fiar para você? O que me dará em troca? Dou-lhe o meu colar. O anãozinho pegou o colar, sentou-se diante da roda e zum, 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 girou-a 3 vezes e a bobina ficou cheia de ouro. Então, começou de novo. Girou a roda 3 vezes e a segunda bobina ficou cheia também. Varou a noite trabalhando assim, e quando acabou de fiar toda a palha e as bobinas ficaram cheias de ouro, sumiu. No dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. Contudo, seu ambicioso coração não se satisfez. Levou a filha do moleiro para outro quarto um pouco maior, também cheio de palha, e ordenou-lhe que enchesse as bobinas de ouro, caso quisesse continuar viva. A pobre moça ficou sentada, olhando a palha, sem saber o que fazer. Ah, se o anãozinho voltasse, pensou, querendo chorar. Nesse instante, a porta se abriu e ele entrou. O que você me dá se eu fiar a palha? Perguntou. Dou-lhe o anel do meu dedo. Ele pegou o anel e se pôs a trabalhar. A cada 3 voltas da roda, uma bobina se enchia de ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. Mas, ainda dessa vez, não se contentou. Levou a moça para outro quarto ainda maior, também cheio de palha, e disse: você vai fiar esta noite. Se puder repetir essa maravilha, quero que seja minha esposa. O rei saiu pensando: será que ela é mesmo filha do moleiro? Bah, o que importa é que eu vou me casar com a mulher mais rica do mundo. Quando a moça ficou sozinha, o anãozinho apareceu pela 3ª vez e perguntou: o que você me dá se ainda dessa vez eu fiar a palha? Eu não tenho mais nada. Se é assim, prometa que me dará seu primeiro filho se você se tornar rainha.
Isso nunca vai acontecer, pensou a filha do moleiro. E, não tendo saída, prometeu ao anãozinho o que ele quis. Imediatamente ele se pôs a trabalhar, girando a roda a noite inteira. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. Um ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho, mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Vim buscar o que você me prometeu, disse. A rainha ficou apavorada e ofereceu-lhe todas as riquezas do reino, se ele a deixasse ficar com a criança, mas ele não quis. Não, uma coisa viva vale muito mais para mim que todos os tesouros do mundo. A rainha ficou desesperada, tanto chorou e se lamentou, que o anãozinho acabou ficando com pena. Está bem, disse, vou lhe dar 3 dias. Se no fim desse prazo você adivinhar o meu nome, poderá ficar com a criança. A rainha passou a noite lembrando os nomes que conhecia e mandou um mensageiro percorrer o reino em busca de novos nomes. Na manhã seguinte, quando o anãozinho chegou, ela foi dizendo: Gaspar, Melchior, Baltazar. E assim continuou, falando todos os nomes anotados, mas a cada um deles o anão respondia balançando a cabeça: Não é esse meu nome. No segundo dia, a rainha pediu às pessoas da vizinhança que lhe dessem seus apelidos e fez uma lista dos nomes mais esquisitos, como João das Lonjuras, Carabelaces, Pernil Mal Assado e outros. Mas a todas as respostas do anão era a mesma: Não é esse meu nome. No terceiro dia, o mensageiro que andava pelo reino à cata de novos nomes voltou e disse: A história acabou. Por que a história acabou aqui? Para que vocês possam pensar no final para ela. Isso será uma das atividades que nós iremos fazer. Vamos lá. Vamos colocar na página 102. Colocaram? Gostaram da história? Interessante, né? Então vamos agora analisar o conto. Vamos analisar o conto relembrando tudo o que estudamos até aqui. Número 1. Que elemento mágico aparece na história? O que seria esse elemento mágico? O que aparece de diferente, que a gente não espera que fosse acontecer nessa história, que acontece? O anão que começou a transformar palhas em fio de ouro. Quando começa a história, a gente até acha que a filha, do moleiro vai conseguir. Mas quem na verdade fazia isso era o anão. Era ele que possuía essa magia. Então nós vamos colocar no número 1. O anão que transforma a palha em fios de ouro. Muito bem. Pause aí para você responder. Número 2. Qual é o fato gerador apresentado no início? O que acontece lá no comecinho da história que vai fazer ela percorrer durante todo o conto? O pai, ele fez o quê, gente? Ele mentiu, porque a filha dele não sabia fiar a palha. Ele mentiu para o rei. Então, esse foi o fato que culminou todo o conto. Então, nós vamos colocar no número 2. O pai mente para o rei, dizendo que sua filha sabia fiar palha, transformando-a em ouro. Vamos para o número 3. Quais são os obstáculos a serem superados pela moça? O que ela promete em troca da ajuda do anão? Quais os obstáculos que a moça tem? Ela não sabe fazer o ouro, A dificuldade dela, ela passa 3 vezes, porque o rei manda ela para 3 quartos para tentar e ela não consegue. E o que ela promete em troca para o anão poder ajudá-la? Ela promete, primeiro, o colar dela, depois ela promete o anel e, por fim, ela acaba prometendo quem, gente? Ela promete o seu filho. Então, nós vamos colocar por 3 vezes. A moça precisa transformar uma enorme quantidade de palha em fios de ouro. Na primeira, ela oferece o colar ao anão. Na segunda, o anel.
E na terceira, seu primeiro filho com o rei. Número 4. Qual é o principal desafio que a nova rainha terá de superar? Então, qual é o desafio que tem lá no final da história? Ela tem que descobrir, não é? Adivinhar o nome do anão para que ele não leve o seu filho. É o desafio que ela tem ao final da história. Ela terá que adivinhar o nome do anão para que ele não leve seu filho. No número 5 nós temos: como você imagina que a história acaba? A tia não vai colocar a resposta aqui. Cada um de vocês vai imaginar. Será que ela adivinhou o nome do anão e ficou com a criança? Ou será que não, que ela não conseguiu descobrir e o anão levou? Então, esse final, vocês irão escolher qual que vocês acham mais adequado. Depois, nós vamos para o número 6, para fazer a última atividade. O professor vai reler 2 parágrafos da história. Faça um traço onde o professor parar. Grife o que o professor solicitar. Então, a tia, ela vai ler esse texto e depois eu vou falar o que eu quero que vocês façam. Vamos lá. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Então, nós vamos grifar. O que é isso? Fazer um traço na parte que fala assim: a pobre moça. A pobre moça. Acharam? Vocês vão fazer um tracinho embaixo. Depois, nós vamos fazer um traço do lado da palavra, da onde a tia está pedindo. Vocês vão procurar para a tia aonde estão os pontos no texto, os pontos. Só o último que nós não vamos contar. Nós temos 3 pontos nesse parágrafo. Nós temos, ficou pensando no que fazer. Aonde está fazer e tem um ponto, vocês vão fazer um traço. Depois nós temos, escapar da morte. Temos outro ponto. Vocês vão fazer um traço. Depois nós temos o pavor tomou conta da jovem e começou a chorar desesperadamente. Nós temos outro ponto. Vocês vão fazer outro traço. Então, ficará assim, olha. O primeiro traço no ponto do fazer. O segundo no ponto da morte. E o terceiro no ponto do desesperadamente. E a parte grifada, a pobre moça. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a letra cursiva. Lembra que nós vimos que nós temos letra de máquina e letra cursiva? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer os traços nos pontos do texto, tá bom? A tia vai começar a ler e quando eu falar que tem que fazer o traço, vocês fazem. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Então, o primeiro traço lá em exigido, colocaram? Vamos continuar. Cumprindo sua palavra, casou-se com a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. Então, quando nós chegamos novamente no ponto em rainha, vamos colocar o traço. Um ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Novamente temos o ponto. Vamos fazer outro tracinho em criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Outro ponto. Vamos fazer novamente o tracinho. Mas, naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Agora, nós vamos fazer um traço nas palavras que a tia vai solicitar, ok? A tia vai falar as palavras e vocês vão procurar no texto. Nós vamos grifar onde está escrito Bela filha do moleiro. Bela filha do moleiro. Novamente. Bela filha do moleiro. Acharam? Grifaram? Então vamos lá. Próximo. Uma linda criança. Uma linda criança.
Acharam? Uma linda criança. Muito bem. E por último, misterioso anãozinho. Misterioso anãozinho. Acharam? Muito bem. Vamos agora para a última. Complete. O ponto final ele serve para encerrar, não é, as frases. Terminar essas frases que elas podem ser afirmativas ou negativas. Como assim, tia? Afirmativa ou negativa? Se eu falo assim, o menino estuda, estou afirmando que ele estuda. Se eu falo, o menino não estuda, eu estou fazendo o quê? Estou negando, falando que o menino não faz aquilo. Então, nós temos frases afirmativas, afirmam algo, e frases negativas, que negam algo. E essas duas frases, elas vão terminar com o ponto final. Então, vamos colocar terminar frases afirmativas e negativas. Muito bem, meus amores. Agora, a tia irá parar por aqui. E na nossa próxima aula, nós iremos terminar o nosso livrinho. A tia irá deixar um super desafio para você. Na página 105, nós temos o super desafio. Nós temos várias imagens do conto de fada e você irá colocar o nome nessas imagens. Nós temos, por exemplo, fada madrinha, varinha de condão. Nós temos o herói, a floresta, a bruxa, o caldeirão, o castelo. Temos vários elementos do conto de fadas. Você irá olhar esses elementos e escrever os nomes deles. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão!